Olá, terceira série, bom dia. Na nossa aula de hoje vamos finalizar o nosso revisional, tá? Ontem eu mandei para vocês uma aula explicando sobre refração e lentes, tá? E agora a gente vai para os nossos exercícios da apostila. Antes aqui eu só vou incluir nessa aula, pessoal, uma explicaçãozinha sobre miopia e hipermetropia, que são as anomalias da visão, tá? Então acompanhe o videozinho das anomalias da visão e daí vamos para os nossos exercícios das páginas 53 e 54 do revisional. Então o nosso olho, o olho do ser humano, ele funciona como uma lente, tá? Ele é composto por diversas estruturas, né? E a córnea, que é essa parte da frente do nosso olho, que faz a proteção do olho, ela já funciona como uma lente convergente. Os raios de luz que entram dentro do nosso olho convergem para um único ponto, né? Após passar pela córnea, eles passam também pelo cristalino, e o cristalino, junto com a córnea, eles convergem os raios de luz, né? Eles funcionam como lentes convergentes, eles convergem os raios de luz para a retina. Então, todas as imagens que o nosso olho capta, todos os objetos, né, que o nosso olho capta, formam imagens lá atrás, na parte interior e lá do fundo do nosso olho, que é a retina. A retina, ela funciona como se fosse... ela é o local onde as imagens se formam, tá? Então, todas as imagens se formam de maneira real, invertida e menor dentro da nossa retina. Como vocês podem observar aqui, né? Ó, nós estamos enxergando aqui a árvore, os raios de luz estão chegando no olho e ao passar aqui pela nossa córnea e pelo cristalino, eles convergem e eles se formam aqui atrás na nossa retina. Tá? Podem ver, ó, uma imagem real, invertida e menor. Então, esse é o funcionamento do olho normal de uma pessoa. Para as imagens que a gente enxerga serem nítidas, a formação da imagem tem que se dar exatamente aqui na nossa retina, tá? No fundo do nosso olho aqui. Vamos assistir um videozinho que fala um pouquinho a respeito da estrutura do olho humano. Então, nós vamos ver aqui na nossa apostila as duas principais anomalias da visão, que são a miopia e a hipermetropia. Tá? Então, como vocês viram lá, a imagem, para ela ser nítida, ela precisa se formar aqui, exatamente aqui no fundo do nosso olho, sobre a retina. O que acontece para a pessoa que tem miopia? A pessoa que tem miopia, as imagens se formam, ó, antes da retina. Tá? Os raios que entram dentro do nosso olho, eles convergem para um ponto antes da retina. Então a imagem não se forma no local correto, ela se forma antes do local em que ela deveria se formar. Tá? O que nós fazemos para corrigir essa imagem aqui que é formada antes da retina? Nós utilizamos uma lente divergente. Porque quando eu coloco uma lente divergente aqui na frente, esses raios, em vez de entrarem paralelos no olho, eles abrem um pouquinho mais, antes de chegar no olho. Porque a lente divergente abre os raios de luz. Aí assim eles conseguem se cruzar um pouquinho mais para trás do ponto onde eles se cruzavam naturalmente. Eles conseguem se cruzar aqui exatamente em cima da retina. E assim nós temos a correção da dificuldade para enxergar. A miopia são as pessoas que têm dificuldade para enxergar objetos que estão longe, tá? Então, miopia é a dificuldade em enxergar
objetos ou imagens que estão longe e ela é corrigida com a utilização de lentes divergentes. Agora, a hipermetropia é o contrário. É a dificuldade das pessoas que têm de enxergar objetos que estão próximos, bem perto. Tá? Então, a imagem dos objetos próximos não se torna nítida. E o que acontece dentro do olho? A imagem, ela se forma para trás da retina. Ela não se forma também no local correto. Então, como eu preciso que esse ponto onde os raios se cruzem venha mais para frente, eu utilizo uma lente convergente. Que aí esses raios que estavam vindo paralelos, eles já fecham um pouquinho antes de entrar dentro do olho, aí depois que eles passam aqui pelas lentes naturais do olho, eles se cruzam exatamente no ponto correto. Tá? Então, hipermetropia é a dificuldade de enxergar imagens que estão perto do olho e ela é corrigida com lentes convergentes. Tudo bem? Então vamos lá. Na nossa página 53, nós temos lá o exercício número 1, que diz que a velocidade da luz num determinado meio é igual a 3/4 da velocidade da luz no vácuo. Então, qual que é o índice de refração absoluto desse meio? Então, gente, o índice de refração ele é calculado pela nossa formulazinha C divididos por V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio que nós estamos analisando. Como eles falaram ali que a velocidade da luz nesse meio que nós estamos analisando é 3/4 da velocidade da luz no vácuo, vou substituir aqui, 3/4 de C. Como que eu resolvo essa operação aqui, gente? Divisão de frações. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Posso simplificar aqui, o C, e eu vou ficar com o valor de 4/3. Então, vocês vão marcar lá, a alternativa D é a correta do exercício número 1. Tá? Agora, o exercício número 2 diz que a luz reduz sua velocidade 25% ao penetrar numa placa de vidro. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 300 km por segundo, qual que é o índice de refração do vidro e qual que é a velocidade da luz nesse meio? Então, aqui, pessoal, se ela reduz 25%, ela vai ficar com o valor de 75% do que ela era. Concordam comigo? Então, se a velocidade da luz no vácuo é 300.000 km por segundo, quando eu calculo 75% disso, eu multiplico por 0,75. Ou multiplico por 75 e divido por 100. E eu vou obter aqui um valor de 225.000 km por segundo. Tá? Essa é a velocidade da luz no vidro. E agora, para descobrir o índice de refração, é só dividir C por V. Então, eu vou dividir aqui 300.000 por 225.000. Aqui, cortando os zeros, gente, e simplificando, nós ficamos aqui com o valor de 4/3. Tá? Que podem ver lá, na verdade, nós não temos alternativa para marcar, né? Então, vocês podem deixar na forma de fração irredutível, ou vocês poderiam dividir, aqui vai dar uma dízima periódica, 1,3333. Esse é o índice de refração do vidro, tá? Agora, no exercício número 3, nós temos lá uma experiência histórica de Isaac Newton, que ele observou que um feixe de luz branca proveniente do Sol pode ser decomposto no espectro de cores que se distribuem uniformemente num anteparo plano. É a formação do arco-íris, né? Quando a luz passa através da gotícula de água ou quando ela passa através de um prisma, ela sofre lá a dispersão das cores do arco-íris, tá? Então, ali, para meios dispersivos, o índice de refração M varia com o comprimento da onda. A figura 1 mostra essa variação para diferentes materiais, né, ali naquele gráficozinho. E a figura 2 ilustra um feixe de luz branca passando por um prisma feito com um desses materiais e se decompondo num anteparo plano. Então, vocês têm ali a imagem, gente, tá? Da luz branca entrando no prisma, e daí ela sofre um desvio lá e se separa nas cores do arco-íris, e eles fixaram ali uma faixa 1, uma faixa 2 e uma faixa 3 de cores que se formaram no anteparo. Nós queremos saber, de acordo com as informações ali, quais são as cores prováveis da faixa 1, faixa 2 e faixa 3, respectivamente, tá?
Então, ali pelo nosso primeiro gráfico, esse gráfico aqui de baixo, gente, nós podemos ver ali que o vermelho é a cor que possui maior comprimento de onda, tá? E já o violeta é a cor que possui o menor comprimento de onda. E o comprimento de onda, ele é inversamente proporcional à frequência, tá? Então, ali, as luzes que sofrem menor desvio são as que têm maior comprimento de onda, tá? Então, ali pela ordem das cores, a alternativa correta é a D. A vermelha é a que menos desvia, tá? Então, ela é referente à faixa 1, depois vem o amarelo e depois vem o violeta, tá? Então, a alternativa D é a correta. Agora, no exercício 4, nós temos lá que uma escova de dentes tem seu cabo feito de um plástico azul, no qual estão presas cerdas de nylon incolor. As pontas das cerdas parecem azuis quando a escova é iluminada com a luz do dia. O fenômeno óptico responsável principal por essa coloração azul nas pontas das cerdas é denominado reflexão total, tá? Por isso que a gente enxerga a pontinha das cerdas azuis, porque a luz está se propagando ali pelas cerdas através da reflexão total, né? Sofrendo reflexão total pelo fio e a gente enxerga lá no final, tá? A cor azul. Agora o exercício 5, gente, está falando lá que dioptria é a unidade de medida de divergência, né, para a gente saber a vergência de uma lente, e ela exprime a capacidade de um meio transparente modificar o trajeto de luz. Na ótica, ela é a unidade de medida da potência de uma lente corretiva, conhecido popularmente como grau, né? A vergência de uma lente é grau. Quando a gente diz lá, eu tenho tantos graus de miopia, é a vergência da lente que a gente está falando, né? A ela que estamos nos referindo. Então, numa consulta há 10 anos, um médico oftalmologista receitou um óculos para correção de miopia para uma pessoa com lentes divergentes de 2 dioptrias. E na consulta atual, a nova receita foi de 2,5 dioptrias. Houve uma alteração na anomalia da visão, né? Em relação à afirmação anterior, assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase. Neste período de 10 anos, a distância focal das lentes foi aumentada ou reduzida? Ó, gente, nós sabemos que a vergência é o inverso do foco, tá? Então, se a vergência da lente era de 2 dioptrias, né, aqui, ela era de 0,5 metros. Desculpa, aqui é o 2, né, pessoal? Aqui é o F. Então, eu descubro aqui que o meu foco é de 0,5 metros. E já quando eu passo aqui para uma vergência de 2,5, para descobrir a nova distância focal, ó, o F passa para lá e o 2,5 passa para cá dividindo, eu passo a ter 0,4 metros. Então, ó, observe o que está acontecendo aqui com a minha distância focal. Ela está sendo reduzida, tá? E a redução foi de 50 centímetros para 40 centímetros, foi uma redução de 10 centímetros na distância focal da lente. Então, vocês vão marcar X lá na nossa alternativa A, tá? Agora, o nosso exercício 6 vai falar lá que Lucas é o único sobrevivente de uma queda de um avião e ele está sozinho numa região desabitada e busca entre os destroços objetos que possam ajudá-lo e encontra uma lupa. Lembrando-se de suas aulas de física sobre lentes convergentes, ele decide usá-la para fazer uma fogueira. Acumulando alguns gravetos, ele posiciona a lupa e observa que os raios solares convergem para um ponto situado a uma distância de 10 centímetros da lupa. O que significa isso, gente? É a distância focal, né? Porque os raios solares entram paralelos na lupa e saem pelo foco, convergem para o foco. Então, aquele pontinho onde os raios se concentram é o foco da nossa lente, tá? Então, significa que o F, a distância focal, é de 10 centímetros. E ele resolve usar a lupa para se divertir um pouco, observando pequenos objetos à sua volta, e encanta-se com uma pequenina flor amarela, que com o uso da lupa aparenta ter o triplo do seu tamanho original. Então, olha, gerou uma ampliação de 3, tá? Então, calcule o centro de curvatura da lente, admitindo que as faces sejam simétricas, tá? Então, vamos lá para a nossa equação dos fabricantes de lente, tá? Nós temos lá que 1 sobre F, né, que é a vergência, é igual a N da lente sobre o N do meio, menos 1, vezes
1 sobre R1, que é o raio da primeira face da lâmina, mais 1 sobre R2, que é o raio da segunda face da lâmina. Então, sabendo aqui que o nosso foco é de 10 centímetros, né? 0,1 metros. Nós temos aqui que N menos 1, né? Porque o N do meio é o ar, então N dividido por 1 vai ficar N mesmo. E aqui eles falaram que as lentes são simétricas, então nós vamos considerar que os raios são iguais, tá? 1 sobre R mais 1 sobre R. Podemos considerar os raios iguais porque as faces são simétricas. Então, resolvendo aqui, gente, nós vamos chegar lá que o raio aqui do centro de curvatura da nossa lente é igual a 0,2 vezes N menos 1. Tá? Chegamos nessa resposta aqui. E na letra B nós queremos saber a que distância em relação à flor Lucas posiciona a lupa. Então aqui, na nossa letra B, nós sabemos lá que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Né? Então, como a nossa imagem tem 3 vezes o tamanho do objeto, eu substituo ali o nosso I por 3O, tá? E eu vou ficar aqui, ó, que o nosso P' é igual a 3P, menos 3P. Tá? Ó, corta aqui, passa o P multiplicando para lá. Agora, passando para a nossa fórmula, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', eu vou ter aqui 1 sobre 10 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre 3P. Tá? Tirando o mínimo e resolvendo aqui, eu vou chegar numa resposta final, que o meu P é de 6,7 centímetros. Tá? E assim nós terminamos aqui a letra B do nosso exercício 6. No nosso exercício 7, nós vamos usar aqui a equação dos fabricantes de lente de novo. Tá? Nós queremos descobrir a divergência. E eles falam ali que a face convexa de uma lente plano convexa tem um raio de curvatura 6 centímetros e o índice de refração do vidro é 1,5. Quero descobrir a distância focal dessa lente. Então, ó, 1 sobre F é igual a... Ali nós vamos ter 1,5 menos 1, né? Ó, porque é N do L sobre N do meio. O N do meio é 1. Então, aqui fica 1,5 menos 1 vezes 1 sobre... O raio da primeira face é 6 centímetros, tá? E a outra face é plana, então a gente considera que o raio é infinito, tá? Aqui 1 dividido por infinito elimina, tá, gente? E aqui, resolvendo, eu vou descobrir no final que o meu foco é igual a 12 centímetros, tá? Assim finalizamos o nosso exercício 7. Só para vocês pegarem a resposta lá. Agora vamos lá para o exercício 8, que é o último da aula de hoje, para finalizar o nosso caderno de nosso revisional. Então vamos lá, no nosso último exercício diz que uma régua de acrílico transparente caiu uma gotinha de água ali, né, e formou como se fosse uma lente. O índice de refração é de 1,3, a lente é plano convexa e tem um raio de 3 milímetros, o índice de refração do ar é 1. Se a régua tem 2 milímetros de espessura, quando ela é colocada sobre um texto escrito, olhando-se através da gota, a letra terá as dimensões aumentadas em quanto? Então vamos lá, gente. Primeiro, aqui no nosso exercício 8, nós vamos calcular a distância focal pela equação aqui dos fabricantes, tá? E da lente sobre N do meio, menos 1, e aqui 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, nós queremos descobrir o foco. O N da lente foi dado ali, que é de 1,3. O N do meio é o ar, que é 1 mesmo, então não precisa colocar. Ali, aqui, o raio em 3 milímetros é 0,003 metros. E a outra face é plana, então ele tem aqui infinito, tá? Infinito aqui nós podemos eliminar. E nós vamos ter aqui, terminando de resolver, gente, uma distância focal de 0,01 metros.
tá? Agora, colocando aqui na nossa fórmula 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', nós sabemos que o nosso F é 0,01. O nosso P ali é o tamanho da régua, que é de 2 milímetros, então 0,002. E nós queremos descobrir o P', tá? Resolvendo aqui, pessoal, posso dividir aqui, tá? Para transformar, passa tudo para o mesmo lado do igual. Eu vou descobrir que o meu P' é igual a 1 sobre 400. E daí, sabendo que a nossa ampliação é dada por menos P' sobre P, a nossa ampliação aqui, gente, vai ser 1,25. Então, significa aqui, ó, que meu objeto teve seu tamanho aumentado em 25%. Então, vocês vão marcar X na alternativa A, tá? E assim nós finalizamos o nosso revisional 2. Amanhã, na quarta-feira, iniciamos o revisional novo, tá? O 3. E para validar a aula de hoje, mandem foto da página 53 e da 54, tá bom, pessoal? Até a próxima aula.